Muito bom, rapaziada. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Lenda em Movimento. Vocês estão ouvindo e assistindo o Matheus. E esse é um canal onde nós falamos de diversas coisas aqui, mas principalmente ações, acompanhamento dos resultados e nós temos uma carteira, né? Veja os vídeos da nossa carteira, como nós desenhamos aí a nossa carteira e qual que é o nosso plano de aplicação. E sem mais delongas, eu vou gastar um pouco mais de tempo nessa introdução, porque nós vencemos uma semana cheia de resultados, tá? Então nós tivemos aqui BB Seguridade na segunda, e aí nós avançamos com o Itaú já no dia 4, terça-feira. Aí veio o RD Saúde também. Ah, na verdade, aí dia 5 foi o dia mais pesado, né? Veio o TOTS, veio o Engie, veio o Bradesco, se não me engano, e veio o Vivara. Isso mesmo. Mas assim, se for olhar para empresas que nós já vimos no meio de toda essa lista aqui, nós já vimos resultados ah, ali do GPA indiretamente, vimos da Vulcabras, já vimos resultados da Prio aqui. Então já vimos vídeo, não, da Tenda acho que não. Mas nós já vimos resultados da maioria dessas empresas, então nós sabemos, nós temos um panorama já geral da maioria das empresas da bolsa, são muitas, tá? Então é difícil acompanhar todas. Né, para um canal fazer todos os vídeos aqui, é assim, é muito, tá? É muita coisa, né? Se o cara faz isso ou ele faz só com o uso da IA, né? Aí é fácil, né? Inclusive, ó, tem um canal aí que faz uso da IA e eu acho mó paia, né? Porque aí a gente tá aqui gravando, perdendo nosso tempo, eu não sei o nome do canal, né? Felizmente eu não sei, mas assim, aí fica complicado, né? Fica fácil. Então, na quarta-feira eu não consegui gravar nenhum vídeo, mas na quinta-feira eu já soltei 2 vídeos já no início da Vivara e, se não me engano, ah, e do Bradesco, que eram os mais interessantes. E aí à noite eu lancei Bradesco, TOTS e faltava mais uma do dia 6, que foi o Grupo Fleury, que foi um resultado maravilhoso. Inclusive o vídeo está performando muito bem. E na sexta-feira, aí ó, teve outras empresas muito interessantes aqui, né, nessa lista: Petrobras, Localiza, soltando resultados, o Grupo Açaí, a Magalu, Ezetec, tem vídeo aqui no canal sobre Ezetec, Grupo Panvel, que nós ainda vamos dar uma olhada ali com atenção, né. Bom, e aí sobrou a Porto Seguro, né, a Porto Seguro veio aqui isolada na sexta-feira, soltou o resultado na sexta-feira, e é para ela que nós vamos olhar agora, tá. Então nós estamos com mais tempo, estamos mais tranquilos. A Porto Seguro, uma das melhores empresas da bolsa, e vamos ver aqui como veio esse resultado, tá ok? Então vamos lá para cima com a apresentação de resultados, que já está na tela. E aí eu acho muito legal o layout da apresentação deles, porque eles sempre mostram uma pessoa que está há muito tempo na Porto Seguro. E aí vem o Carlos, né, que ele é corretor aí há 30 anos com a Porto Seguro. Bom, então eu não olhei esse resultado antes, tá? Então nós vamos olhar aqui juntos como veio esse esse resultado da Porto Seguro. Então não dei uma olhada. Escolhi fazer assim porque eu gosto da Porto Seguro. Os resultados são um pouco mais tranquilos de se interpretar, tá? Bom, a receita líquida recorrente, né, o receita total veio em 11% de avanço, mas o lucro líquido veio aqui estacionado mais ou menos estável, né, em 1,2%. E aí o ROI recorrente recuou, né, um pouquinho, mas em compensação, o número de clientes aumentou, o número de negócios também aumentou e o NPS dos corretores também foi bem alto. Já no semestre, nós vemos um avanço aqui de duplo dígito na receita, no lucro, e no lucro líquido, um avanço de 18% já. E no semestre a rentabilidade está aqui bem acima dos patamares aceitáveis, né? A Porto Seguro tem uma rentabilidade muito forte, muito acima do mercado. Lembrando que aqui é o consolidado, tá? Então eles estão juntando aqui todas as frentes e nós já vamos olhar o que que aconteceu para esse lucro ficar um pouco mais estável nesse trimestre, tá? Então, assim, olhando para o cenário de seguradoras, como a Porto Seguro é a composição de uma seguradora na maior composição do seu resultado, veio bem parecido ali também com a BB Seguridade, né, que veio um resultado mais estável, né? Nós ainda não temos os resultados da Caixa Seguridade,
Então não podemos falar por todas, mas o lucro líquido também veio aqui mais estável lá para a BB Seguridade. Bom, aí aqui por cada área, né, se você não conhece Porto Seguro, você precisa entender que Porto Seguro ela é dividida entre grandes avenidas de negócio que ela está abrindo. Porto Seguro é a mais relevante, mas ela tem uma frente de saúde, planos de saúde, tem a frente de banco e tem a frente de serviço, tá? Então, aqui você já consegue ver que teve um impacto aqui, né, do Porto Bank, né? O lucro líquido veio em menos 32%, mas o restante das frentes veio bem positiva a operação. Lembrando que aqui no Porto Seguro é uma operação que não vai avançar tanto, porque ela já tem a maioria do mercado, tem um market share muito bom para frente de seguros de carro e moto, né? Seguro automotivo no geral, mas nós já vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu com o banco, né? Perderam a mão aqui na inadimplência, o que aconteceu, e o Porto Serviço, que vinha tendo algumas dificuldades nos trimestres anteriores, veio com um lucro líquido avançando aqui 11%, e a Porto Saúde, que foi o avanço maior, né? Bom, aí aqui vem, eles estão focando muito na participação do atendimento digital de clientes, 73% dos clientes são atendidos digitalmente, e aí os corretores aqui também aumentando essa participação trimestre contra trimestre. Você vê que essa evolução tem sido constante ao longo dos trimestres, né? Aqui o crescimento de duplo dígito na receita total, então você consegue ver que o problema do banco não foi avanço de receita, ah, porque conseguiu avançar duplo dígito aqui em todo o mundo, né? Aqui Porto Saúde avançando também, Porto Seguro também avançando bem na receita, né? Pode ter acontecido alguma coisa com sinistralidade lá. E mesmo com o avanço aqui no Porto Serviço, o lucro líquido avançou mais, né? Então a receita total aqui da companhia avançou 11%, que é um bom avanço, tá? Para um segundo trimestre é um bom avanço. Aqui o ROI de 22%, né? O ROI sem excesso de capital 26%, é um número muito astronômico, e todas as frentes vêm com um retorno sobre o patrimônio muito fortes, né, sobre o equity aqui muito, muito tranquilo. Muito bom o número. E aí o lucro líquido acaba avançando 1% apenas, né. Então, ano passado foi 878 milhões, hoje, esse trimestre foi 889 milhões. A maior frente continua sendo a de seguros, sendo que o auto domina aqui, né, com 56% da composição do resultado, no caso do lucro líquido, né. E aí o Porto Bank, vê aqui, você vê que a composição do lucro líquido do Porto Bank foi a menor composição comparado com o ano passado, né. Então foi ela que fez aqui todas as outras categorias mudarem, porque no geral você tem visto essa fatia aqui sendo preenchida no lugar de seguros, tá. Então, mais ou menos nesse sentido aí a análise de Porto Seguro de um tempo para cá. Aí que a composição da carteira ajustada, né, como eles dividem a carteira para eles aplicarem a abertura da carteira de investimento. Então, eles certamente deixaram de ganhar algum dinheiro com os investimentos em renda fixa por causa dessa queda de juros momentânea aqui, né? Inclusive teve mais um corte, parece, né, do corte de juros nessa semana corrente, mas eles também têm aí algum dinheiro em ações, tem algum dinheiro em crédito, então nada demais aqui. Eles, inclusive, manteram a receita aqui da composição da carteira nominal aqui bem parecida com a do ano anterior. Não, aqui é ajustada, né? Não sei qual foi a do ano anterior. E aí vem os prêmios, né? Então você sabe que, né, o negócio de seguro reúne receita mês após mês dos seguros que ela tem fechado. A receita de prêmio veio muito forte, né? 7,9%, número muito bom. Para patrimonial também veio bom, e para a vida um avanço um pouco mais modesto. Então, eles têm atendimentos muito fortes aqui com o NPS, e a receita do Porto Seguro aqui veio em 5,9 bilhões, mais 8,5 versus o segundo trimestre de 25, que é um resultado forte, tá? Então, tá conseguindo avançar com os prêmios, está conseguindo avançar em venda de novos seguros. Bem interessante aqui essa linha.
E aí a sinistralidade para auto caiu, mas para patrimonial aumentou um pouco junto com vida. Então, certamente, isso daqui é algo que atrapalha ali um pouco na rentabilidade, né, da companhia, na questão dos seguros, mas você vê que a sinistralidade aqui do Porto é muito baixa, né? 49%, então ela está muito bem posicionada no mercado de seguros, tem uma sinistralidade muito baixa, e ela caiu ainda, né? Então, mesmo com esse aumento aqui, ela caiu no acumulado 1,3 bips versus o segundo trimestre de 25. Aqui a distribuição do resultado de subscrição, então, mais ou menos aqui o lucro líquido da subscrição da Vertical Seguro, né? Então é prêmio, ganho menos os sinistros, menos as despesas de comercialização. Então você vê que esse resultado tem crescido ao longo do tempo. Esse gráfico é muito fora de escala, né? Então tem que tomar cuidado com esses gráficos aqui. Mas o ROI aqui continua num patamar muito estável, à frente de seguros tá muito saudável, eu diria. Não tem nada demais acontecendo aqui. Para frente de seguros, nós certamente vamos olhar com mais detalhes lá no press release, tá? Aí vem a Porto Saúde, muita vida adicionada, a receita na Porto Saúde crescendo 14%, 20% de vidas seguradas adicionadas e um lucro líquido no segundo trimestre de 36%, a adição 144 milhões. Então você vê aqui que a adição de beneficiários tem sido constante, né, ao longo do tempo, junto com o prêmio emitido, né, que tem avançado trimestre contra trimestre e em relação ao ano anterior também. Então, o Porto Saúde segue voando aqui. Para mim, essa frente ela mostra que existe espaço para outros planos de saúde, para outros players brigarem aqui no Brasil, dado que nós temos aqui muitas estratégias de saúde seguidas diferentes, né? Então tem o Bradesco com um plano um pouco mais para média e alta renda, né? Classe média alta e alta renda, né? E aqui talvez a Porto Seguro está se aproveitando do próprio ecossistema para conseguir segurados, né? Então, beneficiários do plano de saúde, pô, é uma venda casada muito importante, né, muito interessante. Você tem aqui o Porto Seguro com a gente, né? Você já tem o seu seguro do carro, por que você não faz um seguro? Por que você não faz um plano aqui de saúde conosco, né? Então, essa é uma frente que certamente eles têm muita sinergia, né? Bom, aqui saúde mais odonto, a sinistralidade está em 77%, caiu um pouquinho, né? Você vê que a sinistralidade foi menor em relação ao primeiro trimestre, né? Na verdade, foi maior em relação ao primeiro trimestre, mas naqueles mesmos termos que nós estamos acostumados ao longo do ano, parece que o primeiro trimestre ele veio fora da curva mesmo, tanto para seguro saúde quanto para saúde mais odonto, né? Que veio aqui também com uma leve retração, que é bom. Aqui é quanto menor, melhor, né? Mas, querendo ou não, né? O cara tem o plano, cara, ele vai procurar usar o máximo possível. Tem algumas pessoas que não usam e aí acaba afetando aqui na sinistralidade. Então, esse é o conceito, né? 100% nunca vai usar o plano, mas mesmo se usasse, nós ganhamos dinheiro com o dinheiro rendendo ao invés dessa diferença, né? Que é a outra fonte de receita para uma frente de seguros ou plano de saúde. Aqui o resultado de rentabilidade, então o ROI foi um pouco menor, mas realmente o primeiro trimestre foi muito acima da curva, né? Junto com o quarto trimestre de 25, mas inclusive talvez tenha que olhar aqui se vai ter forte base de comparação nos próximos trimestres comparáveis, né? Mas voltando aqui à casa do segundo trimestre, o ROI chegou até a avançar, né? 24% contra 22% do ano passado. Então o ROI, na verdade, teve avanço do que retração, né? Aí a questão aqui do NPS forte aqui no Porto Bank, já estamos falando de outra frente, e o índice de eficiência está em 25%. Engraçado que o índice de eficiência ele caiu bastante. Nós temos uma receita que veio com muito avanço em relação ao ano passado, né? E teve muito negócio acontecendo, né? O que será que aconteceu para a frente de Porto Bank ter essa queda grande no lucro líquido, né?
Então, o que aconteceu é que nós temos aqui atrasos acima de 90 dias que cresceram muito, né? Segundo trimestre 26, o que que é o azul, né? Não estou entendendo o que que é o azul e não estou. Over 90, Porto Bank. Over 90, mercado. Imagino que o azul é o Porto Bank. Faltou aqui, né? A legenda. Mas eu imagino que o azul é o deles, né? E olha só a diferença do ano passado, né? Então, eles estão com uma inadimplência muito forte dentro do banco e provavelmente eles colocaram mais provisão, né? E aí você vê aqui que no estágio 3 tem muita gente. Então é um banco novo ainda, então ele está concedendo crédito para algumas pessoas que não estão conseguindo honrar com seus compromissos. E os atrasos de 15 a 90 dias, que seria o estágio 1, diria assim, ele está aqui em 5%, então o banco está lidando com essas questões aí de PDD, então talvez seja algo pontual. Vamos ver aí o que que o press release nos traz em relação a essas questões aqui, tá? Lembrando que a apresentação você fica meio sem contexto, né? E aí você tem que inferir as coisas, mas no press release fica um pouco mais explicado, então por isso que é bom ver o resultado de Porto Seguro com um pouco mais de tempo, até porque são muitas frentes, né? Não tem como eu fazer um vídeo correndo, como eu fiz lá pra TOTS, né? TOTS eu fiz um vídeo com 15 minutos, mas porque não tinha nada demais acontecendo com o negócio, né? Agora Porto Bank, a gente vai ter que dar uma atenção aqui, vamos ler. Lembrando que eu nem vi antes, né? Então vai ser algo que nós vamos fazer juntos aqui, né? E aí o resultado e o retorno sobre patrimônio decresce, né? Então já vimos aqui basicamente o que que aconteceu, porque nós sabemos o que é, como funciona um banco, tá? Então é interessante, isso que aparecer no Porto Seguro, porque apesar de ser um negócio de seguros, tem um banco dentro, você precisa saber como um banco funciona, então isso ajuda. Realmente eu concordo demais com o Charlie Munger que uma das maiores características de um analista, e no caso o Peter Lynch também fala isso no livro dele, a maior característica de nós que não estamos dentro do mercado trabalhando só com isso e tudo mais, é que nós temos uma visão mais aberta, e nós conseguimos ter um entendimento de como nós precisamos ter esse entendimento de como funciona outros negócios. E olha só, você está numa empresa que é essencialmente de seguros, mas que tem uma frente de banco sendo aberta. E você entender o que está por trás aqui, você poderia ficar só com a apresentação e partir para o comentário, né? Partir para a sua inferência. Mas a gente vai dar uma olhada lá no release para confirmar essa nossa suspeita, mas é isso mesmo, né? Teve maior alocação de PDD, mais inadimplência, mais carteira no estágio 3, né? Aí, ó, 15% contra 13, né? Então, com certeza é algo relacionado à provisão para devedores duvidosos, né? Bom, aí vem a Porto Serviço, né? Então, a Porto Serviço segue com muitos atendimentos para residência, para automóveis. É algo muito interessante aqui, porque por mais que eles tenham questões de parceria com a própria Porto Seguro, então, lembra que eu falei com vocês que eles devem usar muito da própria sinergia para fazer as coisas? Então, o cara tem um seguro de auto, pô, por que que você não faz aqui um acréscimo com um serviço? Se o seu carro quebrar, a gente manda um cara da Porto Seguro lá te ajudar e tudo mais. Além das coisas básicas, como por exemplo, um guincho que precisa ter no seguro, tudo mais, essas coisas. Mas tipo, nossa, você prendeu a chave dentro do seu carro, não tem problema, nós vamos te ajudar. E tem aqui a frente de seguro, assina com a gente. Então eles têm essa parceria aqui, né? Eles estão tentando diminuir essa parceria, né? Mas existe ainda uma forte dependência da frente de seguros, da Porto Seguro, mas eles também estão conseguindo fazer alguns serviços na residência, né? Então eles têm outras fontes de receita aqui, e a receita, na verdade, a receita total e distribuição da receita aqui, a receita total cresce 5%. Então provavelmente eles controlaram ali os custos da empresa para conseguir fazer o lucro líquido avançar mais. E aí, olha só aqui, ó, resultado Porto mais minoritário, 57 milhões, né? Quanto foi 56? Na verdade, não avançou tanto assim, mas o retorno sobre patrimônio veio em 25%, né? Aqui, na verdade, é EBITDA, né? Parece ser EBITDA. Aí aqui eles revisam um pouco das projeções, talvez o mercado não goste um pouco disso, né? Mas aqui eles revisam, principalmente no Porto Bank, né? Revisam para
para cima a receita, é bom, mas a perda de crédito eles revisam para cima também. E aí o índice de eficiência fica aqui entre, ao invés de 27 a 31, fica entre 24 a 28, também abaixaram aqui o limiar, né? Então, uma revisão aqui no meio do ano, é, é interessante falar isso daqui, tá? Porque às vezes as coisas mudam, né? O ano vai correndo diferente do que nós imaginávamos. Isso aqui é muito interessante, né? Porque até mesmo nas nossas vidas, né? Às vezes a gente acha que uma coisa aconteceria em tal mês, acontece 2 meses para frente. Nós temos que revisar, né, as coisas, né? Então a sinistralidade da vertical eles também passaram por um limiar um pouco mais baixo, mas não mexeram tanto aqui assim na frente de seguro. E o resto está tudo mantido, exceto que a taxa efetiva, né? Que tá, que também eles revisaram um pouquinho para baixo aqui. Resultado financeiro mantido, o resto tudo mantido aqui nas projeções. Que é basicamente um guidance, né? Q&A, aviso legal e o contato, né? Agora eles estão com sede lá em São Paulo. Eu acho que essa empresa, ela tem origens belo-horizontinas, né? Eu acho. Eu não tenho certeza não. Mas vamos lá para o press release. Lembrando, tá? Eu gosto de ver o press release porque eu gosto de entrar no detalhe, eu gosto de ver a DRE um pouco mais completa, né? Então, beleza. Vou no zoom máximo aqui, tá? Eu acho que vai dar para ler bem aí o resultado, tá? Ih, será que tá travando isso? Não, né? Parece que tá travando, eu acho. Ok. Parece que tá travando, né? Parece que tá travando. Vem uma mensagem aqui do CEO Paulo Kakinoff. Eu não vou ler aqui, né? Porque eu já até falei sobre isso aqui, né? É, é mais uma narração do que foi, tá? Eu não quero narração aqui, não. Mas deixa eu ver até o que ele fala aqui sobre o Porto Bank. Ciclo de crédito mais adverso, postura de crédito, uma postura mais conservadora na gestão de risco, né? Aí resultou em mais provisões. Então, já temos aqui descoberto o que aconteceu, tá? Mesmo assim, o índice de eficiência melhorou muito, né? Então, eles seguraram ainda mais a queda do lucro líquido lá para a vertical do banco, né? Aí o lucro líquido foi de 138 milhões, menos 32%. Então eu não gosto de ver, talvez é porque, o que esses caras? Eles estão travando, né? Quando eu jogo para outra página. Então um saco isso. Mas eu vou ter que descer aqui sem ser na setinha. Aí vem os destaques, né? Aqui é interessante falar que os clientes aumentaram 7% ano contra ano, né? 11 bilhões em receita total, 11% year over year, né? 889 milhões de resultado recorrente, 1% apenas. Já sabemos por quê, praticamente. E o ROI veio caindo um pouquinho, mas o ROI continua em um patamar muito excelente, né? Nada demais acontecendo aqui. Aí sim, né? Bom, é até interessante ver aqui uma DRE de seguros, né? Porque ela ganha dinheiro juntando de forma diferente, você fica até confuso, né? Mas, bom, deixa eu ver aqui essas variações aqui, tá? Não vamos olhar em relação ao primeiro trimestre e nem ao semestre. No semestre também talvez seja interessante, mas vamos olhar aqui como foi. Então, o prêmio retido avançando 10%, mas os sinistros líquidos retidos foi em 5%, é bom. Tá vendo? A despesa de comercialização, 10,8%. Então, já avançou um pouco mais que a receita total, né? Mas, e aí o lucro operacional já veio fraco, né? Muito por causa das despesas de comercialização e as perdas de crédito, que veio muita coisa aqui, né? As perdas de crédito vêm da frente de banco, né? Então, no lucro operacional já vem com queda em 5,3%, mas aí vem o resultado financeiro que avança 3% apenas, né? Então, esse avanço mais tímido, com certeza é por causa dessa questão com a queda de juros da taxa básica de juros do Brasil, né? O Selic. E aí o LAIR já vem também em queda, mesmo com esse avanço do resultado financeiro, né? Então aí vem os impostos, vem participação nos resultados e por aí vai. O lucro líquido vem com retração de 3%, mas tem um ajuste de IFRS, né? De 38 milhões. E o lucro líquido avança 0,2%, que é o que eles reportaram lá, né?
879 milhões contra 878 milhões. Então, o ROI aqui, olhando para o patrimônio líquido médio, né, avança, vai para 22%, mas retração de 2,5%, tá? Aí parece que tem o evento extraordinário, né, que é uma incorporação e amortização de intangíveis aqui, e aí faz com que o lucro líquido recorrente vai a 888 milhões contra 878 milhões, o avanço de 1,2%. Então, você já viu aqui os ofensores junto comigo, né? Nós vamos ver a explicação da empresa aqui no press release, mas basicamente foi um provisionamento maior lá na linha de perda de crédito, que é o famoso PDD, né? Aqui as despesas administrativas avançam apenas 6%, né? É, o índice de eficiência operacional da companhia inteira foi de 10%, uma retração, né? 10,7%. Resultado muito bom isso aqui, considerando a receita total e considerando aqui o né? Beleza, é só uma observação. Então significa que para cada 100 reais que a empresa ganha, ela só gasta 10 reais. Assim, é um índice de eficiência muito monstruoso, tá? Ela só gasta 10 reais e o resto ela pode fazer o que ela quiser, né? É muito bom o resultado. Aí aqui vem por vertical, né? Já vimos por vertical lá na nossa apresentação. Não precisamos de muito mais do que isso. Aí vem aqui os veículos, né? Bem legais aqui, os veículos deles. Aí vem os principais destaques. Vimos esse... Não vimos esse gráfico aqui. Mas vem aqui os principais destaques, né? O NPS veio forte. Com expansão no 15 minutos. Ah, e ó, legal, ó. Muito forte isso, né? Lançado no final de 2005, região de transação, o programa foi expandido para 6 novas localidades este ano. Muito legal. Para frente de seguros, né? É muito bom, muito bom. Aqui o índice combinado, né? Aí junta tudo, né? Resultado de rentabilidade de 32%, né? Muito forte. Essa é a frente de seguros, né? Prêmio emitido e frota segurada, né? 6 milhões de veículos assegurados, tá? Mais 1,5%. 4,2 bilhões em prêmios emitidos. Muita coisa. Avançando 7%, então teve uma correçãozinha de preço, né? Sempre tem, né? Sempre repasso ali um pouquinho mais da Selic, né? É normal. Mas tem também aquela questão com o preço dos veículos, né? Aí tem aqui toda aquela questão de risco, né? Sinistralidade nós vimos lá. Aqui o market share da companhia 27,1%, né? Então o market share continua sendo muito grande. E aí a sinistralidade a menor do mercado, né? 58%. Então, por que ela não ataca os outros mercados? Porque não é interessante para ela. Ela continua sendo a líder, referência, nada demais aqui. Então, mas esse segundo maior aqui é um grupo grande, né? Não sei quem seria o segundo maior, não. Aí vem o patrimonial, não vamos entrar muito no detalhe, assim, senão o vídeo fica enorme, né? Mas aí você vê que aumenta um pouquinho a sinistralidade aqui. Saudáveis, né? Não explicam muito sobre o seguro patrimonial. Aí junto o residencial e empresarial, né? Beleza. Sendo que nos dois ela é líder, né? 22% em um e 26% no outro. Então, esse é um negócio de seguros importante para a companhia, né? Aí vem o seguro de vida. No seguro de vida ela tem para onde crescer, né? Então, são 508 milhões de prêmio emitido aqui. E aí a vida segurada vai para 6,45 milhões. Muita coisa também, né? Então, já no vida coletiva, aí eles falam um pouquinho de como funcionou esse crescimento, né? Teve algumas ações comerciais, aí a sinistralidade de vida aumentando um pouquinho, né? Nada demais, mas permanecendo dentro de patamares considerados saudáveis para a companhia também. E aqui sim, né? Tem um espaço aqui para crescer, mas você vê lá que, por exemplo, o Vida, eu acho que o Vida é forte lá no BB Seguros, né? Eles têm um mercado enorme lá, 16%, e o Grupo Porto Seguro está aqui com apenas 2,4% do mercado, e já tem aqui um prêmio emitido de quase 1 bilhão, né? Então já não é pequenininha também assim, né? Beleza, aqui vem o sumário financeiro operacional DRE da frente de seguros, né?
Aí eles juntam tudo, os patrimoniais, o vida, o alto, né? Não vou entrar no detalhe também, né? Mas nada que nós não vimos ali dentro da nossa apresentação, né? E aqui nem vem tão detalhado assim, tá? Você vê ali os avanços nos negócios, vê o avanço nos veículos segurados, mesma coisa para a vida, mas você não vê muita coisa de gasto aqui, né? Aqui sim, ó, o gerencial vale a pena dar uma olhada com atenção. Então você vê que a receita avança 8,5%, muito impulsionada por prêmio retido, né? E aí você vê os sinistros líquidos retidos avançando 1,4%, natural. Aí a despesa com comercialização avança um pouquinho mais que a receita, junto com as despesas operacionais, mas paga um pouco menos de tributo, não gasta tanto com a despesa administrativa e acaba que o resultado operacional já vem um pouquinho menor do que o avanço da receita, né? Então, você vê aqui que é uma empresa que acaba gastando um pouco para comercializar o produto, que é o seguro, né? E tem aqui algumas despesas com a operação crescendo mais que a receita também. No caso, a receita só da frente de seguro, né? Bom, e aí você tem o lucro líquido antes das participações avançando 4,3%. O lucro líquido de verdade avança 4,9%. E aí é isso, tá? Então isso aqui é bom dar uma olhada sim. Sempre avaliação em relação ao segundo tri, né? No ano assim eu não vou dar uma olhada com tanta atenção, tá? Aí vem a frente de saúde, nós já sabemos que veio muito bom, muita vida adicionada, muito lucro, 36% de avanço no número, muito avanço de receita, né? Provavelmente não teve muito gasto administrativo para baixo, vamos olhar lá na frente, né? Mas assim, aumenta muito o número de beneficiários, né? Aumenta a quantidade de receita, a sinistralidade cai um pouquinho, né? Ah, estratégia de verticalização virtual com time médico Porto, parcerias estratégicas, novos produtos e ações de combate a fraudes, né? Tem muito isso, né? Em planos de saúde, você acaba falando que usou o plano, mas não usou nada, porque você quer reembolso da companhia e por aí vai. Então eles estão fazendo aí um bom trabalho e tem um time médico da Porto, né? Engraçado, né? Os caras são muito bons, né, mano? É impressionante como é uma avenida de crescimento diferente, e como eles gostam de fazer tudo excelente, né? Então eles estão desenvolvendo o próprio time médico da companhia. O cara é médico da Porto Seguro, já pensou? É até estranho falar isso, né? Mas tá dando resultado aqui na manutenção dessa sinistralidade aqui, que para saúde mais odonto, né, é um resultado muito bom, tá? Você compara lá com o Brad Saúde, estava vendo o vídeo lá do Asvid, os caras têm lá uma sinistralidade que roda em torno dos 83, 84, né? Então, você vê aqui que no horizonte de um ano não variou tanto, né? A sinistralidade, exceto o primeiro trimestre, que parece que foi muito pontual mesmo. Mas, enfim, trabalho excelente da companhia aqui. E aí o índice no combinado, né, juntando tudo, fica em 92%, né? Que o índice combinado é esse. Mas tranquilo, né? E o resultado de rentabilidade já vem maior, né? 143 milhões, quanto era 105 milhões aqui. E o ROI sendo... Olha só como é que o gráfico é muito fora de escala, né? Parece que está na mesma linha, né? Parece que eu não tracei uma linha reta aqui, mas enfim. Então você vê que aqui o resultado teve um bom avanço, né? Aqui o sumário, né? Então você vê que não tem uma frente que está crescendo muito forte. Todas estão crescendo muito bem, né? Então, tanto para saúde quanto para odontológicos, muita adição de vidas, muitos beneficiários, muitos prêmios emitidos, e aí o lucro líquido vai avançando a 36%, junto com o retorno sobre patrimônio que avança 1,6%. Vamos olhar para o DRE gerencial aqui da frente de saúde. Bom, então a receita total, prêmio retido mais receitas, 14% de avanço, muito bom. E aí você tem aqui uma despesa de comercialização muito alta, natural, porque você precisa falar para Deus e o mundo agora que Porto Seguro tem plano de saúde, né? Então acho que é uma linha natural, tem que respeitar esse crescimento um pouco mais alto aqui, mas por outro lado gasta muito menos com a despesa de operação, né?
Então tá com uma operação mais enxuta, tá conseguindo avançar bem, e aí as despesas administrativas também avançam muito, junto com as despesas de tributo, que avança um pouco abaixo ali, ou no mesmo patamar do que a receita, que é até natural, tá? Você tá, é aquela coisa, né? Não pode reclamar de pagar mais imposto, porque você está ganhando mais dinheiro, então não tem muito o que fazer aqui. E aí, essa queda forte na operação aqui faz com que o resultado operacional já avance 23%, né? Vai a 189 milhões. E aí, o resultado financeiro veio muito forte, 94% de avanço. E aí, né, não tem como, né? O resultado antes dos impostos aqui vem avançando 40%. O imposto de renda até aumenta 50%, mais do que o resultado antes dos impostos, mas isso não evita a fazer com que a empresa avance bastante o lucro líquido aqui, porque o resultado do operacional já veio bem forte, né? Então, o lucro líquido vem avançando 36%, 143 milhões, quando era 105 milhões, mais retorno sobre patrimônio da empresa, e o índice combinado ampliado também baixando 2%, né? Muito bom. E aí a base de aplicações financeiras também avançando muito, né? Então, é uma empresa, aqui à frente de saúde da companhia tem muita, tem muito, eles são muito promissores, né? Bem legal aqui. Aí vem o banco, né? O banco é onde nós queremos ver com detalhe. Finalmente chegamos no banco aqui, né? Então, uma superior expansão das despesas, sim, beleza. O lucro líquido recua, já sabemos disso. E aí a rentabilidade fica comprometida aqui, né? Mas pra você ver, né? Rentabilidade aqui acima do Bradesco, né? Eu não lembro quanto que veio lá no Bradesco. Mas, entregava parecido com o Bradesco, né? Muito bom. Beleza. Não. O índice de eficiência aqui, ó, eles falaram que eles fizeram algumas coisas, renegociaram alguns contratos, ampliação do autosserviço no atendimento, cobrança digital, então não tem que ficar mandando carta, né? Então isso já ajuda também no índice de eficiência, né? Internalização de serviços de tecnologia, migração do modelo de conta digital via BES para o desenvolvimento interno de um core bancário, né? Então a empresa está se preparando para se estruturar como um banco, né? E é muito interessante ver esse trabalho que ela tem com o índice de eficiência, tá? É um índice de eficiência muito baixo, muito louvável aqui esse índice de eficiência. Aí a carteira de crédito alcança 23 bilhões, né? Lembrando, tá? É um banquinho ainda, não é um bancão. Pô, você vai comparar lá com o Bradesco? Não pode fazer isso. O Bradesco tem 1 trilhão de gestão, mano. É bizarro à frente dos caras. Itaú tem 1,5 trilhão, né? Então, calma, um banco está começando, tem espaço para todo mundo, tá? Tem espaço para todo mundo. Então, a carteira administrada de consórcio crescendo muito, crescimento de 12% na carteira de crédito. Então, ótimo, né? Fundamentos operacionais permanecendo sólido, né? É mais ou menos o que está acontecendo lá com o Bradesco, né? Na operação está indo muito bem, mas o problema está lá no PDD, no índice de inadimplência, que é mais ou menos o problema que a Porto Seguro, ou no caso Porto Bank, está sofrendo, né? Mas o índice de eficiência baixando muito, né? Muito bom. Aqui os empréstimos, né? Financiamentos com crescimento de 9%, cartões 17%, e a receita veio a 15%, carteiras de crédito de 23 bilhões, né? E aí, esse NI aqui, eu não sei o que é não, tá? NI. Ok. Eu não sei o que é o NI, não. Beleza. Aqui, ó. Vamos ver o que é o NIM. Receita financeira, menos despesa financeira, menos comissão de operações de crédito. Tá bom. Beleza. Aí vem o índice de inadimplência, né? O índice de inadimplência aqui sim, né? Over 90, 12%, né? Aí, assim, ou base 540 dias, né? O cara já praticamente perdeu, né? Então, esse de inadimplência aqui do banco cresceu muito, saltou muito nesse segundo trimestre. E aí a carteira de estágio 3 com uma representatividade maior, né? Então, realmente tem um pouco mais de risco aqui acontecendo. E aí o crédito fica mais caro, né? A cobertura de estágio 3, 69%. Então,
Eles precisam ser até mais conservadores aqui. O Itaú, por exemplo, já provisiona com 80% já, né? Então, é isso, tá? Maturação das safras e a dinâmica do ciclo de crédito, né? É assim, né? Eles estão fazendo um movimento acreditando que essa mudança aumentará a resiliência das carteiras, né? Então, eles estão fazendo uma questão lá de gestão, né? Mas eles não explicam muito o que aconteceu aqui para essas frentes piorarem tanto, né? Não explicam tanto o que aconteceu, não. Aí o valor total transacionado, né? 17 bilhões, mais pessoas gastando nos cartões, né? Cartões aptos para uso 3 mil, né? Bem legal aqui. Empréstimo e financiamento. Aí, dentro de 3 mil tem 24 mil, tem 23 bilhões de limite, né? Bem legal isso daí. Aí o empréstimo e financiamento também com muito crescimento, né? Muito bom. Maior seletividade focada no ecossistema Porto. Então, se o cara exatamente, né? Se o cara é beleza lá com seguro e quer ver um empréstimo, você já conhece o cara e já confia mais no cara, né? Interessante isso aqui. Avançando muito no consórcio, carteira administrada de mais 41%, né? Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre consórcio, né? Acho que é uma coisa bem interessante financeira aí para quem gosta do tema, né? Receita aqui de consórcio bem dividida, né? Receita pro forma, mas na verdade mais gente procurando para imóveis, né? Lembrando que essa frente, né, tem uma margem um pouco menor, mas tem dinheiro envolvido nisso daí, com certeza é bem interessante, né? E os negócios ativos, né, aumentando, muito bom. Então você vê que é realmente o problema de crédito do banco, tá? As outras frentes estão seguindo com vento e polpa aqui, né? Locação e garantia, né? Ok. Fiança, capitalização, né? Carteira de capitalização, perdas com crédito, ó. Tá vendo? 44%. É difícil mesmo, né? Então, ok. Aí vem as coisas com previdência, né? Então o banco tá mexendo com previdência também. Então, teve aqui uma receita um pouco menor, mas teve mais ativo sob gestão, né? Interessante. A oferta consolidada do Porto Bank, beleza. Aí vem o sumário final financeiro operacional, né? Aqui eles nem mostram como nos outros lá não, aqui eles já mostram que a receita avançou 13%, né? Então a despesa financeira aqui também avançou 22%, uma despesa financeira maior, né? Mas aí vem o contrato de empréstimo e financiamento, despesa de comercialização baixando, bem legal. Aí vem a perda de crédito e avança 74%, né? Aí não tem receita que segure isso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Ah, tá. Aqui eles juntam sim por frente, né? Porque aí é frente dentro de frente, né? Os caras são muito bons mesmo, mano. Os caras, qualquer coisa que eles tocam parece que faz sucesso, né? Impressionante. Aqui sim vem a DRE gerencial que nós gostaríamos de ver, né? Então, a receita financeira líquida, total de receita, né? Avançando 12%. Aí a despesa com tributo cai, legal. E a receita líquida fica um avanço de 14%. Só que aí vem a perda de crédito e avança 67%, né? Aí é difícil, né? Você pode segurar no operacional, pode segurar na comercialização, no administrativo, não vai evitar que haja queda no lucro, né? E o lucro líquido vem caindo 32%, impactando o resultado do banco, inclusive, né? Porque se viesse no 0 a 0 aqui, 204 milhões, isso faria diferença lá na frente, né? Então, enfim. Aí vem aqui a Juliana, prestadora de serviço há 6 anos com a Porto. Muito bom, Juliana. Muito obrigado aí. Eu sou acionista. Muito obrigado pelos seus serviços. Muitos atendimentos para residência também. NPS forte, né? Legal. Aqui a gente não dá tanta atenção porque é a menor frente da Porto Seguro, mas é bom dar uma olhadinha como tá, né? Aí vem o resultado de rentabilidade, né? Aqui, ó, o resultado do Porto, 50 milhões, né? Mais minoritário, 57 milhões. E retorno sobre patrimônio de 25%, né? Aqui é resultado, no caso, EBITDA, né?
Aí eles nem dão muito detalhes, né? Já entra já. Você vê que, ó, que a prestação, produtos digitais é muito pouco, né? O que mais entra mesmo é a parceria Porto Seguro, né? Muita dependência aqui, né? Mas a parceria estratégica também está crescendo, né? Mais que a receita com a parceria com a Porto Seguro, né? Aí vamos ver aqui a DRE gerencial, né? Que fez com que o lucro líquido avançasse tanto, né? Porque a receita de serviço só avançou 5%. O custo de serviços prestados avançou igual. Beleza. Mas a despesa operacional veio caindo, né? E o resultado antes das despesas administrativas veio em 9%. Só que a despesa administrativa veio muito forte, né? 41% de crescimento, e o resultado operacional veio negativo em 4,3% de retração. E aí, o que parece ter contribuído aqui para o lucro líquido subir os 11% é essa menor alíquota de imposto de renda, né? Então deixa eu pagar esse imposto de renda aqui. E aí tem uma participação nos resultados que é o lucro antes dos minoritários também que ajuda, né? Aí avança 11%, mas nada demais aqui, tá? Bom, beleza. Então, assim, é uma empresa que não tem o que falar, né? Eu tenho o prazer de gastar esse tempo inteiro aqui com o Porto Seguro, porque precisa gastar, não é uma empresa fácil de se avaliar assim como outras, né? Que você bate o olho e fala, ah, tá, tudo certo. Aqui exigiu esse tempo maior para ver a questão ali com o Porto Bank, né? Então você que está até agora, você é um guerreiro. Muito obrigado por você que me acompanha até aqui. Aqui os CAPEX, né? É bem tranquilo também. As revisões que eles acabaram fazendo, né? Aqui o retorno, né? Da Porto Seguro. Muitos investidores fora também, né? Você vê, ó, a empresa atrai investidores lá dos Estados Unidos, né? Você vê a qualidade, né? Do negócio, né? Os caras saem de lá, abrem uma corretora aqui para ter a ação da Porto Seguro, né? Muito legal. Aí o payout e dividend yield está em 5,9%. É um payout de 55%, né? Preço sobre lucro nos menores patamares de todos os tempos, né? Muito bom aqui. E assim, é um dividend yield alto porque a galera já tem uma expectativa muito alta ali com o preço, né? Então não é uma ação que vai, nossa, disparar assim rápido, né? Mas se você for olhar aqui desde 2004, né? Um crescimento estrondoso, né? Muito bom. Aqui, nossa, eu gosto muito desse slide, tá? Esse slide é muito bem feito, porque eles mostram as frentes e o que veio de destaque em cada uma das coisas, tá? Então, assim, GPTW. Eu queria muito trabalhar lá na Porto Seguro, tá? Eu admiro muito os caras. Se tiver um trabalho aí no RI ou lá como analista de dados, eu tô aceitando, tá? Vou até ver se eu sigo eles lá no LinkedIn. Carolina, divulgação contábil. Legal. Há 15 anos na Porto. Aí vem o resultado que nós já vimos lá na ponta, né? Nada demais aqui, já vimos isso. Vem o BP. Vem a DRE. Aqui o Gabriel Bortoleto. Não sei, mas ele deve ser um cara aí que corre em alguma coisa de corrida, né? Aqui as questões com o de SG, né? Muito tranquilo aqui, né? Instituto Porto, né? Os caras têm teatro, né? Umas paradas assim, né? Aí, ó. Gabriel Bortoleto, seu irmão Enzo. Legal aí, ó. Patrocínio, ó, GP de São Paulo, né? Legal, legal. Entretenimento, né? Ok, institucional. Porto Day. Bem legal. Bem-estar e saúde, corrida, né? Blue Run. Legal, legal. É isso, tá? É. Bom, não é um resultado. Vou falar assim, veio um resultado bom? Não, não é um resultado bom. Mas, né, você precisa entender que, né, as empresas não vão ter resultados excelentes. Acho que Porto Seguro tinha resultados excelentes desde quando eu comecei a acompanhar Porto Seguro. Mas você precisa entender que nem toda empresa vai ser assim, né? E aí tem que entender esse movimento aqui do Porto Bank e como eles vão se comportar frente a essa questão com crédito, né?
Não é algo assim que você pode deixa de dormir, nada disso, mas assim, vamos seguir acompanhando em como ele se comporta em relação a isso, porque assim, o que tem feito o resultado da Porto Seguro crescer nos últimos tempos? Certamente é a divisão maior de receita, novos mercados para se conquistar, e aí banco é uma das coisas que estavam, fazendo com que o resultado avançasse, né. Aí se tem uma retração forte como essa, num resultado como esse, daí você atrapalha o trimestre todo da companhia praticamente, tá. Então, é assim, é só acompanhar, nada demais não. Vamos lá então para a tela do Fundamentei, renovar a nota, né, nota 5 pô, empresa que mexe com seguro, banco, saúde, serviço, faz isso tudo tão bem, né, empresa tudo que toca parece que vira ouro, não tem o que falar, né, empresa segue sim sendo nota 5, não tenho nada ao que reclamar. Ontem bateram um pouquinho na cotação, tá vendo? 4,24%. Eu comprei ela mais ou menos a 51 aqui, né, perto do topo, né. Aí veio até a 54, acho, na verdade. Chegou a bater mais, deixa eu ver aqui, ó, 3 meses. Chegou a bater 55 de máxima, mas agora já tá 50, então não gostaram muito do resultado desse trimestre não. Aqui na cotação por lucro, bem preço justo, né, praticamente, valendo um pouquinho mais que o lucro líquido aqui, beleza. E nós vamos ver aqui a nossa tabelinha, deixa eu ver aqui. Aí só 5, eu já aprendi aqui. Então receita vindo maior, o EBITDA vindo maior, margem EBITDA sofrendo um pouquinho, o lucro bruto vem um pouquinho menor, mesmo que não sofra tanto com depreciação e amortização. Resultado financeiro vem maior, esperado. Lucro líquido vem aqui basicamente estável, né? Basicamente aqui no 0 a 0. Margem líquida essencialmente um pouquinho menor, porque a receita líquida veio maior, né? Então, você vê que é uma empresa que tem muita posição de caixa. A dívida dela aqui é até estranha, né? Dentro do Fundamentei, mas gera muito fluxo de caixa operacional. E aí o fluxo de caixa livre de 1,2 bilhão. 1,95 bilhão vai de dividendos. Em breve, 5% de dividend yield. Vamos ver o que a IA fala aqui. Então, avanço de 11%, né? Todo mundo crescendo, o índice de combinado da vertical de seguros decresceu, o resultado financeiro totalizou um crescimento de 3%, né? Ok. Lucro líquido recorrente somou 888 milhões. Tá? Lucro crescente de seguro, saúde e serviços, né? Que compensaram a forte contração no Porto Bank, né? Sob o peso das provisões para devedores duvidosos. Então, destrinchamos isso lá com sucesso na nossa análise, né? Pode demorar aqui 1 hora? Pode, mas nós destrinchamos, tá? Patrimônio líquido avançando, né? Então, o Grupo Porto entregou um resultado bom, segundo trimestre 26, né? Sim, ok. Porto Bank foi o freio do trimestre, né? Inadimplência longa subindo, né? Foco garantias, mas o custo do risco contratado domina a fotografia atual, sim. Técnica impecável no seguro, ciclo de crédito cobrando a conta do banco, sim. Nada preocupante para a empresa, é mais ou menos isso. Eu acredito que assim, talvez eles vão ter que ter um pouco mais de atenção ali com o crédito, né? Certamente vão ter, mas não é nada demais, tá? Não significa que foi um resultado ruim, não. É um resultado basicamente. É um resultado bom, tá? Não vou falar que é um resultado ótimo, porque a retração ali no crédito fez com que o resultado decrescesse, tá? Então vamos escrever aqui os nossos comentários e a gente fecha o vídeo muito em breve. Até daqui a pouco. Bom, vamos lá, vamos fechar esse vídeo aqui. Então, assim, receita com um bom avanço no geral, né? Você vê que todas as frentes teve avanço na receita. Só que logo na apresentação ali, nos destaques, você vê que o lucro líquido fica estável, né? E como você sabe que essa empresa é um grande conglomerado de negócios diferentes, apesar de parecidos entre eles, você fica com aquela sensação de que alguma frente pode ter dado ruim ou mais frentes, né? Então, ah, vamos avaliar cada uma delas, né? Claro, resumindo ali em 1, 2 linhas no máximo.
Então, a frente de seguros com um bom avanço da receita, manutenção de market share, atendimento com NPS na zona de excelência, sinistralidade veio com uma leve retração, né? E aí o que nos faz concluir que não é essa avenida de crescimento que está com problema. Saúde veio com muita adição de vida, né? Tanto no seguro, saúde, né? Quanto no odontológico, sinistralidade praticamente estável. Então, mais uma vez, não é aqui que o problema está. Aí o banco está com mais negócios sendo feitos, bom NPS, índice de eficiência na faixa dos 25%, né? Mas teve problemas com inadimplência, composição de carteira em estágio 3 com leve aumento, né? E isso faz com que tenha mais provisão para devedores duvidosos, né? Então não tem avanço de receita que aguente tanta provisão assim. E o resultado final retraiu 32% no consolidado e foi o grande responsável por deixar o lucro líquido estável no trimestre, né? Mas é bom chamar a atenção para como as outras frentes avançaram para evitar que o lucro líquido fosse mais impactado ainda com essa situação, né? Então, não é que assim, as outras frentes avançaram um pouco e o avanço e a retração da receita no banco, da receita não, no lucro do banco, fizesse com que o lucro líquido da companhia caísse, né? Mas foi o contrário. As outras frentes cresceram bastante, mas banco segurou aí bastante o resultado do trimestre, né? Serviço, né, com muito atendimento, segue sendo muito daqui é dependente, né? Segue muito dependente. Um pouco, é um pouco mesmo, mas é muito dependente. Em relação à parceria com a própria Porto Seguro, mas resultado avança, também está tudo certo com a frente. Resultado veio melhor que em outros balanços para a frente de serviços, né? Então, algumas projeções foram revisadas, né? Parece que o mercado não curtiu tanto, já que ela soltou os resultados ontem, né? Estou gravando esse vídeo no dia de sábado, vou soltar ele ainda hoje, mas você vê aqui, ó, que em um mês você tem aqui um dia onde ela cai 4%, né? Do dia 6 para o dia 5, né? Então, fazendo com que a ação batesse sua mínima em um mês. Essa não é a sua mínima em 3 meses, né? Mas assim, né, a galera parece que não gostou tanto dessa revisão e desse resultado um pouco ruim lá na frente de banco, né? Então assim, é um resultado ruim? Não, não é isso. É, né, eu vi umas vídeos falando sobre isso e é muito importante ressaltar isso daqui, tá? Porque você aprende a avaliar empresas, né? A maioria das pessoas faz isso, começa a investir, né? E acha que vai ser assim, cotação crescendo mês após mês, aquela coisa toda. Você tem que entender, cara, que você está no mercado de renda variável, as empresas estão dentro desse setor, e eu estou abrindo o Investidor 10 aqui para corroborar. Eu vou gastar um pouco mais de tempo, mais paciência. O vídeo já está enorme, mas assim, você tem que entender, se você está nesse mercado, você tem que entender que às vezes as empresas vão passar por alguns problemas pontuais onde elas vão precisar resolver. É isso que está acontecendo com o Porto Seguro, sabe? Bom, temos um problema aqui no crédito, como vamos resolver ao longo desse trimestre? Vamos ver o que a gente vai fazer. É mais ou menos o que acontece na sua vida, né? É. Por exemplo, você sai com o carro, pneu fura, o que vai fazer? Ué, vou resolver o problema, né? Então é algo que eu estava esperando? Não, mas aconteceu. Então a mesma coisa acontece com as empresas, tá? Então, quando você olha aqui, ó, a rentabilidade está diferente do que eu vi ontem. E vai estar diferente do que eu ver daqui a 5, 10 dias, por isso que não é bom ficar abrindo lá, 28%. Aí você fica desesperado, assim, nossa, e agora? Eu tô com uma perda de capital, o ganho de capital nessa semana chegou a ficar R$ 200 aqui. E aí, vai ficar girando patrimônio? Então, não gira patrimônio, continua com a sua tese de investimento, revisa. Se você vê que o resultado da empresa piorou muito, aí é que vem a grande questão, né? Quando desfazer desse negócio? Mas você vê aqui, ó, minha rentabilidade já foi em 36%, o pico, né? 36%, 7,9. Aqui não bateu aqui, ó, em fevereiro. Mas já bateu o mínimo de 22%, né? Poderia estar batido menos que a Selic aqui, né? Mas e aí, vai ficar chorando, choramingando? Não, cara, relaxa. E vamos ver como que os próximos balanços vêm nessa frente, tá? Então, é isso. O vídeo ficou enorme, mas você que me acompanha até aqui, cara, meu muito obrigado. Deixa o seu joinha, comenta nesse vídeo, se inscreve no canal para mais análises com
o Lenda em Movimento. Deixa eu só abrir aqui de novo com vocês, ó. Não posso fechar essa página aqui de jeito nenhum. Fico até com medo. Mas vamos ver como é que tá a agenda da próxima semana, né? Deixa eu ver se ela tá pesada, deixa eu ver se ela não está pesada. Mas vamos aqui, ó, do dia 10 até o dia 14. Vamos ver o que nós temos aqui na segunda, dia 10. Nós temos Caixa Seguridade no dia 10 já. Aí passando pro dia 11 nós temos Bimob. Temos aqui no dia... então já tem 2 empresas, né? Vamos contar conosco aqui. Vamos lá. Dia 12 já. Não temos mais empresas aqui identificadas. Temos no IFIC, dia 12, 3 empresas. Aí vemos aqui. Vamos lá, vamos ver aqui o que tem. Muita empresa soltando resultado, né? Aí tem Sabesp, dia 12. Tem Track and Field, dia 12. No dia 12 vai ser de novo um dia pesado, quarta-feira, né? Banco do Brasil não. Heringer não. Trisul, né? Então já tem 5 empresas aqui. 3 tentos no dia 13. Sexta empresa. Poxa vida, hein? Tem muita empresa, cara. Tem muita empresa para ver na semana que vem. Grupo Mateus no dia 13. Resultado que eu quero muito ver. 7 empresas. Autona. Parece que é isso, né? No dia 14, sexta-feira, eu torço para que não tenha. Vamos ver. Deixa eu ver se tem. Sequoia, Ambipar. Isso, dia 14 não tem. Então, 7 empresas, tá? Que nós vamos avaliar. Se não me engano, nós estamos fazendo a análise da 10ª empresa aqui. Então vai ficar faltando só uma, né? Que eu não sei quem é. Quem que faltou aqui. Mas engraçado que não tem evento cadastrado aqui pro dia 17, né? Eu não sei quem que tá faltando não, sinceramente. Deixa eu ver se eu lembro de todas as empresas aqui. Não, todas vão ser fechadas na semana que vem. É isso mesmo. Então tá, né? Então é isso aí. 18 análises feitas aí nas últimas 3, 4 semanas, tá? Então, muito bom. Obrigado por você que me acompanha até aqui. Até o próximo vídeo e valeu. Até a próxima.